Fala aí, menor, beleza? Estamos começando mais uma série, que é a série de endereçamento IP, para a gente resolver questões de exercícios de IP. Eu vou pegar algumas questões de concurso que utilizam endereçamento IP, que é a maioria dos concursos que tem informática ou que são específicos da área de informática, e eu vou resolver essas questões. Já está rolando a série com a parte de introdução à rede, já rolou um vídeo, agora a gente vai começar com os de IP também correndo junto aí para ficar muito legal para você. Depois vai ter de segurança também. Então, vamos lá para começar logo? Ó, botei a questão. Ah, não, pera. Tem que tocar no vídeo. Então vamos lá. Primeira questão, essa questão do AGS 2008. Eu vou fazer ela com vocês e vou dar uma revisada ali de IP só para você entender mais ou menos como é que é. Então, pausa o vídeo. Tenta resolver a questão sem olhar, que eu vou resolver já. Só aguarda aí. Valeu, falou! Basicamente, para a gente resolver essa questão, você tem que saber identificar a classe A, B e C e algumas coisas específicas da classe A, B e C. Então, vamos lá. Vou usar até uma folhinha em branco aqui para te ajudar, para você poder lembrar o conteúdo ou aprender se você não sabe. A gente tem basicamente classe A, B, C, D e E. Isso que eu vou explicar agora é só um resumão, tá? Se você quiser saber mais, dá uma olhada aqui, ó. Vou botar algum lugar aqui embaixo. Tem essa aula lá no curso em vídeo completa e tem uma aula mais completa ainda no Estudonauta. Então, se você quiser aprender mais especificadamente, pausar um monte de coisa, dá uma olhada na aula do curso em vídeo e procura o Estudonauta lá, que tem bem especificadinho, com várias aulas pra você, beleza? Eu vou dar só uma resumida para poder resolver a questão. A gente tem lá a classe A, B, C, D e E. E como é que a gente faz para identificar se um IP é de classe A, B, C, D ou E? Todo IP de classe A está no intervalo entre 0 e 127. De classe B, 128 e 191. Classe C, 192, 223. 224, 239. 240 a 255, beleza? Essas são as 5 classes de IP que a gente tem. Lembrando que a gente está trabalhando com o IPv4. O que é IPv4? É esse IPzinho assim, ó, 192.168.0.1. Esse númerozinho. Como é que eu identifico a classe de um IP? Eu só preciso olhar para o primeiro número sempre. Olhei para o primeiro número, procuro aqui nos intervalos. Qual o intervalo que ele se encontra? Então, 192... ele é classe C porque ele está no intervalo de 192 a 223. Fácil. Isso é um IP de classe C, classe B, classe A, tanto faz. Você vai olhar, olha eu apagando, peraí. Tanto faz classe A, classe B, classe C. O que importa é você saber o seguinte. Você tem que olhar o primeiro númerozinho. Olhei o primeiro númerozinho, eu vou saber o que é a classe, beleza? Aí na nossa questão ele fala assim, você tem que saber algumas coisas. Além da classe, você tem que também saber entender o que é rede e host. Aí vamos lá. Todos os endereços que são de classe A, eles são igual o endereçamento postal da nossa casa. Eu tenho lá nome da rua e número da casa. No IP eu também tenho isso. No IP funciona assim. A parte inicial do endereço corresponde à rede, que é o lugar, a localidade, aquela rede onde os computadores estão. E a parte final corresponde ao host, que é o número correspondente àquele computador dentro dessa rede que ele está. Toda vez que eu tenho IP de classe A, o que identifica a rede é somente o primeiro número. E o que identifica o host são os 3 números restantes. Então funcionaria assim, ó. Esse IP... ele é um IP de classe A. Por que eu sei que ele é de classe A? Porque 10 está entre 0 e 127, então ele é IP de classe A. Se ele é um IP de classe A, o que identifica a rede é somente o primeiro número, por isso do Rzinho aqui, beleza? Toda vez que for um IP de classe B, o que identifica a rede são os 2 primeiros numerozinhos. E o que sobra é o host. Toda vez que eu tenho IP de classe C, o que identifica a rede é o primeiro, o segundo e o terceiro. E o que sobra é o host. Tranquilo? Funciona assim. O que vai mudar quando eu tenho esse bagulho de rede e host nas classes diferentes? Toda vez que eu tenho IP de classe A, se só o primeiro é a rede, eu tenho um limite de combinações numéricas possíveis para a parte de rede. O endereço de IP ele só pode ter valores entre 0 e 255. Então quer dizer que aqui no primeiro campo só pode ter número entre 0 e 255. E na parte de host, essa aqui, a mesma coisa. Eu tenho 3 números que as possibilidades são de 0 a 255 em cada um deles. Isso vai permitir que eu tenha, toda vez que eu tiver um IP de classe A... eu acho que tá alto, hein? Toda vez que eu tiver um IP de classe A, por ele ter 3 números para combinação de host, vão caber 16.777.216 IPs. Toda vez que eu tiver o IP de classe B, por ter só 2 números para host, eu vou ter 65.536 IPs, e o classe C só tem um número para host, 256 numerozinhos.
Esse é o básico de IP, pode cair na prova perguntando assim, qual intervalo de números corresponde ao classe A? Você tem que saber aqui, 0 a 127. Ou, qual parte do endereço classe A corresponde à rede? Só o primeiro. Ou, quantos computadores cabem ou quantos IPs existem em uma rede classe A? 16 milhões. Beleza? Aí vamos lá resolver a questão agora. Eu tenho que dizer A, B e C na ordem ali, tá? Primeiro, os dois primeiros números identificam a rede e os demais identificam a máquina. Se os dois primeiros números identificam a rede, então ele é classe C. Se os dois primeiros números identificam a rede, então ele é o endereço de classe B. Então você vai lá e marca classe B. O último número indica a máquina. Aí você vem aqui, ó, se o último número indica a máquina, ele é classe C. Aí depois, ó, consegue endereçar 16 milhões. Qual que endereça 16 milhões? O classe A. Então aqui, ó, classe A, ali, bonitinho. Quarto, o primeiro número identifica a rede, os demais identificam a máquina. Se o primeiro número é a rede e os demais são a máquina, é classe A também. Consegue endereçar até 256 máquinas. Ó, vamos botar lá, ó, classe C. E consegue endereçar 65.536 computadores, é classe B. Então a resposta é BCACB, que é a letra D. Viu? Não é difícil, basicão de IP é tranquilo para você, beleza? Aí vamos lá para a segunda, é do IAGS também, que é a prova da aeronáutica de 2013. Essa é específica para técnico informática, se tu não lembra. Vamos lá, a gente tem que resolver. O endereço de loopback possui característica de ser IP de classe A. Aí você tem que saber o seguinte, todo IP que começa com 127, ele é considerado endereço de IP de loopback. O que é um IP de loopback? É aquele endereço de IP que a gente usa para falar você com você mesmo. Então eu estou usando um computador e eu quero saber se a placa de rede desse computador está funcionando. Eu uso o IP de loopback para isso. Então eu pingo para o IP 127, que ele retorna para mim mesmo e facilita a minha vida. Se você quiser algo mais específico com alguns comandos, assiste a aula do curso em vídeo. Tem lá uma aula do curso de redes que explica isso, de comandos que você pode usar, esse monte de coisa, tá? Vai estar o link aqui embaixo e você dá uma olhada. Então 127, qualquer um. Os alunos às vezes discutem, não, eles conversam comigo, que eles falam assim, Alfredo, só é loopback 127.0.1. E não, começou com 127 é loopback obrigatoriamente. Sempre, sem exceção. Só não é loopback se for o final 0 ou o 127.255.255.255. Porque esse endereço é um endereço de broadcast, mas isso é outra aula que a gente vai ver depois, não agora. Então, o endereço de loopback possui a característica IP de classe A. E não se há da questão, ele quer saber a incorreta. É verdade? É verdade. Por que ele é de classe A? Porque 127, ó, ele está aqui. 127 está entre 0 e 127, então ele é endereço de classe A. B. O endereço 127.001 é um exemplo de endereço de loopback ou retorno? Sim, acabei de falar. C. Toda vez que é emitida uma requisição de endereço de loopback, ele retornará para a própria origem. É isso que é o loopback, é você falando com você mesmo, a origem falando com a origem mesmo. Então também está certo. D. Endereço de loopback utiliza camadas inferiores para a transmissão, ou seja, percorre todas as camadas do modelo OSI. Essa opção está errada. Ele quer saber a incorreta, porque você vai ver OSI mais para frente um dia, tem lá no curso de vídeo, depois eu vou fazer vídeo aqui também, falando que o modelo OSI é dividido em 7 camadas e no caso o endereço de IP está na camada 3, que é a camada de rede, então ele não usa todas as camadas, ele usa apenas a camada 3, por isso que está errada. E a letra E fala que qualquer endereço de IP funciona como loopback e não é qualquer endereço de IP, é só o que começa com 127, então essa aqui também está errada. Dependendo do concurso, essa questão seria anulada. No caso do EAGS, se tiver 2 respostas, anula a questão. No caso do CAP, ele aceita 2 respostas. Já saiu anos que o gabarito estava lá, D e E. Então, o cara que marcou D acertou e o cara que marcou E acertou também. E hoje, a gente resolveu essas 2 questões de IP. No próximo vídeo, a gente vai resolver mais questões de IP, vai entrar sobre rede para você ficar bastante feliz. Valeu? Abraço! Curte aí, compartilha, faz todo aquele bagulho que você quer, é lindo e maravilhoso.